Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente. Amém. Aqui é o segundo vídeo. Eu estou dando início ao Colossenses 3. Amém. Para vocês terem mais um entendimento. Amém. Que a gente só tem que pensar nas coisas lá de cima. Tem que viver sim aqui embaixo. Mas não tem que fazer tudo lá aqui embaixo, não. Não tenha medo da morte. A morte vem para todo mundo. Tá certo? Para todo mundo. Não tem jeito você ter medo da morte. Tem gente que tem medo da morte, chega, chora com medo da morte. Por quê? Porque está apegado às coisas aqui de baixo. Não se apegue a nada, não. Entendeu? Veja só. Portanto, se já ressuscitaste, nós já fomos ressuscitados. Romano 6. Nós já fomos ressuscitados. Só que a gente ainda não tinha nascido. Foi aquele povo. Nós somos uma nova criatura, uma nova natureza. Entendeu? Nós já fomos ressuscitados. E agora nós somos vivos para servir a Deus. Está entendendo? Porque Deus é Deus do vivo, não é Deus do morto. Portanto, se já ressuscitaste, que nós fomos ressuscitados com Cristo na barriga da nossa mãe, buscai as coisas que são de cima. Está vendo? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Está vendo? Porque Jesus está na destra de Deus. Nós também, quando morrer, vai para a destra de Deus também. Só que a gente, com o tempo, vai descer. O meu espírito e o teu espírito vai descer na barriga de uma mulher. Agora, Jesus não. Jesus teve que morrer. Ele foi o intercessor, o intermediário entre Deus e o homem. O único foi Jesus. Entendeu? Ele teve que morrer, que até hoje o Espírito de Jesus está descendo na barriga das mulheres. Nós não, nós vai descer só uma vez. O Espírito nosso vai descer uma vez, com outra barriga, o nome de outra pessoa. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque as traças rói e o ladrão rouba. E você não vai levar nada, no caixão não tem maleiro. Como que o pastor diz que quer dízimo, que o mundo vai se acabar? Como que o mundo vai se acabar? E ele quer dinheiro. Então vai levar no maleiro? O caixão tem maleiro? Tem. Não. E ninguém tem coragem de se levantar e dizer assim, ô pastor, primeiro que não tem pastor na Bíblia. Primeiro que não tem dízimo e oferta e santa ceia. Não tem nada. Como que o senhor está querendo dinheiro e o mundo vai se acabar? Então como é que o senhor quer dinheiro? Que o mundo vai se acabar, pastor? Uxe, vai botar logo você para fora. Como fizeram isso lá no RSUário comigo. Que eu comecei a conhecer a graça, uxe, só vendo. Só faltou pegar no meu braço. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo da terra. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tá vendo? Com Cristo em Deus. A nossa vida está lá em cima. A vida da gente não é essa. A vida da gente está lá em cima. Esperando o espírito que está aqui dentro entrar lá em cima. Aí depois é que ninguém sabe o que é que vai acontecer lá dentro. Então o que é que vocês têm que fazer? Fazer as coisas que tem aqui de fazer. Entendeu? Porque quem planta colhe. Ou você pensa que fez coisa errada e vai pagar lá em cima, vai plantar aqui mesmo, vai colher aqui, ó. Aqui. Se colher coisa boa, boa vai ter. Se colher coisa ruim, vai pagar aqui mesmo. Lá em cima é só o espírito. Mas é muito. Lá em cima não é bagunça, não. Lá em cima é coisa boa. Porque já estás morto. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Viu? Nós temos o mesmo poder de Jesus. Mas ninguém acredita por quê? Porque está fazendo coisas erradas. Não tem coragem de vir para a luz por quê? Porque está fazendo coisas erradas. João 3. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Veja, nossos membros que estão na terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil corruptência,
e avareza, que é idolatria, pela quais coisas vem a ira de Deus. Deus não gosta disso aqui, tudo isso aqui, sobre o filho da desobediência. Isso aqui é filho da desobediência. O Espírito desceu na terra para o obediente e o desobediente. O obediente tem tudo, porque fica na palavra, oração, louvor, entendeu? Uma oração sincera, não mística, fingida. Agora, o desobediente não tem nada. Deus cura, Deus cuida, mas nem tudo. Pelas quais vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Mas nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira. Veja, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Tá vendo? Limpe a sua boca. Pare de falar coisas assim. Não agrada a Deus. Meu Deus do céu, despojar é dizer, largue tudo. Renuncie tudo. E fique limpo para Deus. E ali invocando Ele, perguntando o que é que deve fazer mais, o que é que deve limpar, que Ele vai dizer tudo para você. Você só tem que escutar a voz dEle. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. É impossível agradar a Deus se você não crer, não ter fé e não confiar nele. É impossível. Não mintas uns aos outros. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá vendo? Nós fomos criados, imagem e semelhança do Espírito Santo. Tá vendo só? E já revestimos do poder dele. Jesus está dentro de nós. Nós temos o mesmo poder de Jesus. Nós estamos com a cruz de Jesus. O que é que vocês querem mais? Nada. Deus já fez tudo, está tudo lá em cima. Na medida da tua fé que tudo desce. Mas cadê a fé? Já está tudo pronto, gente. Já está tudo pronto. Tudo que vier acontecer na tua vida, que não é tua, já está tudo pronto. Se tiver de morrer, vai morrer. Só que a gente tem que orar. Por exemplo, uma pessoa que está doente no hospital tem que orar. Está escrito que você vai orar e Deus vai curar. Está escrito também que você não vai orar e Deus não vai curar. Já está tudo pronto. Todo mundo tem que passar o que tem que passar. Deus tem um propósito e um plano para cada um. E nós temos uma missão a seguir. Isso aí é muito importante vocês saberem. Medo, dúvida, ansiedade e preocupação, não tenha, que isso é armadilha do diabo. Entendeu? O diabo é adversário da nossa vida, que não tem vida. Onde não há grego, veja só, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, que Deus. Nós somos a imagem. Nós somos templo, morada, santuário, igreja de Deus. E Deus é a cabeça. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo e em todos. Quando você ama Deus de verdade e crê que Ele já fez tudo, tudo foi feito por Ele, para Ele, não importa que seja circuncisão e incircuncisão. O importante é o amor de Deus. Puro, puro, sem mácula, sem mancha, entendeu? Puro, se renovar todo, se limpar todo. Renunciar tudo. Veja, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas, de misericórdia, de benignidade. Veja só, de benignidade. Suportando-vos uns aos outros.
suportando uns aos outros, ao outro, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também, vós também. Perdoe também. Tem o dom de perdão. Perdoe. Entendeu? Se você não tem um dom de perdão, você não vai perdoar. Você vai ficar com a mágoa no coração por causa dos outros. Amar os seus inimigos, está dizendo. Uns aos outros. Amar uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Tem que compreender um ao outro. Esse é o amor de Deus, gente. Não tem jeito. As pessoas estão aprontando, aqueles abençoados da praça estão aprontando, mas Deus ama eles demais. Eu trabalhei 11 meses lá no albergue. Não vi faltar nada. Só chegava sacolas e mais sacola. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, que pérola! E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Tá vendo? Que é isso que Deus quer, ensinando um aos outros. Mas tem gente que não, chupa limão de manhã, fica o dia todo com limão na boca. Tem gente que come galinha e arrota caviar querendo ser alguma coisa. Não é assim não. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Tá vendo? É isso que Deus quer. Tá vendo? A palavra que Cristo habite em vós, tá vendo? Jesus habita em vós, em nós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmo, hino e cântico espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizestes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tá vendo? O cristão e seus relacionamentos. Vós, mulheres, estáis sujeitos a vosso próprio marido, como convém o Senhor, no Senhor. Vós, marido, amai a vossa esposa e não vos irrites contra ela. Vós, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar ao homem, mas em simplicidade de coração, temendo Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tá vendo? Tudo que você fizer, vai no emprego, você está trabalhando, você vai fazer tudo de coração, que é para Deus, não é para o homem. Você trabalha como se fosse para Deus, porque é para Deus. Entendeu? Não é para o homem, não. Faça, dê o seu melhor. E se você murmurar, você vai sair do emprego. E você não sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está murmurando. O teu patrão não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Por isso que você sai. Aí fica um tempinho desempregado. Ai, mas por quê? Por que meu patrão botou eu para fora? Por quê? Você sabe por quê. Você estava murmurando. Se conforme aonde Deus botar você, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aí Deus deixa você passar um tempinho sem emprego. Aí depois Deus bota de novo, quando você está procurando. Ah, pensa que cai do céu, é? Não, dê graças a Deus em tudo. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Tá vendo? Como que fosse para o Senhor, porque é para Deus. E não ao homem, tá vendo? E não ao homem.
sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Tá vendo? Ele tira você desse emprego e ainda bota você no melhor. Por quê? Porque você está se dedicando naquele. Converse com ele. Deus, olha, eu não estou gostando muito desse emprego, mas eu vou continuar. Mas eu sei que o Senhor vai me dar outro. E continuando orando, 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 e ele vai dar outro. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tá entendendo? Aí o seu patrão bota você para fora. Aí vai, mas por quê? Porque você estava murmurando. Mas mesmo assim, se você não murmurar, estiver trabalhando, Deus vai mandar o patrão mandar você sair para botar você em outro melhor. Entendeu? Por quê? Porque você se dedicou naquele. É a mesma uma casa. A casa é um barraquinho só, certo? Um barraquinho só. Mas você está se dedicando, limpando, pintando, um barraquinho só. E você está trabalhando, pedindo a Deus para arrumar uma coisa melhor, por causa dos filhos e tudinho. Mas você está se dedicando naquilo. E aí Deus dá outra coisa melhor. O carro, o coração do carro é o motor. Mas se você, o carro está velhinho, mas você cuidar dele como que fosse um novo e pedindo a Deus, pai, eu estou juntando dinheiro, tal, 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 comunicando com Deus. De repente ele dá um carro melhor para você. Mas tem gente que fica murmurando, ai, eu só tenho dinheiro para isso, porque eu só ganho isso. Meu Deus do céu. Deus odeia a murmuração. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Tá vendo? Não murmure, não xingue. O patrão não está ouvindo, mas Deus está. Aí, de repente, o patrão, eu vou botar essa menina para fora. Eu não sei por quê, mas eu vou botar. Por quê? Porque Deus botou na cabeça dela. Bota fulano para fora. Aí ela vai sofrer. As contas vão chegar, tudinho. Vai deixar sofrer. Ai, mas eu não fiz nada, não fez. Você murmurou. Deus ouviu. Só conversar com Deus. Pai, eu estou aqui, mas o Senhor sabe todas as coisas. Me dê outro melhor, Pai. O Senhor me ajuda, por favor. E continua trabalhando numa boa, sem reclamar, sem murmurar. Só conversando com Deus. De repente, Deus abre uma porta. Que nem uma mulher que estava agoniada. Irmã, posso falar com a senhora? Pode. Irmã, eu orei tanto a Deus para me dar outro emprego melhor. Apareceu, mas eu estou com medo. Quem tem medo tem o verdadeiro amor do Pai. Eu estou com medo de sair desse, que estou certa, para entrar no outro. Mas você não pediu, irmã? Pedi. E esse emprego é do mesmo jeito que eu pedi. Então você não pediu. E Deus te deu. É mesmo, né, irmã? É falta de fé, irmã. Aí pronto. Aí ela saiu e entrou no outro. Hoje, ela está gloriando a Deus, perto de casa, e está do jeito que ela gosta. Entendeu? Deus dá mais do que a gente pede e o que pensou. Mas você pediu, confia. Entende? Não duvide. A dúvida é do diabo. O medo é que você não tem verdadeiro amor do Pai. Olha, eu vou deixar esse vídeo meio curto. Meio não, né? Já tá. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amém?